por que que a PNL funciona, por que que a reprogramação mental, a programação neurolinguística funciona no cerebrinho das pessoas e por que que a gente pode usar com segurança diversas técnicas da PNL com eficácia, com segurança e com resultados. Vamos descobrir aqui o que é exatamente a PNL, como ela atua na nossa mente, como que ela trabalha no nosso cérebro e por que que é possível a gente conseguir tantos resultados e principalmente como terapeutas a gente consegue transformar aí, melhorar a qualidade de vida de tantas pessoas. Eu sou Ana Schmidt, eu sou terapeuta desde 2015, eu uso a reprogramação mental nos meus atendimentos e sou mentora de terapeutas, tenho uma formação de terapeutas aí iniciantes que querem já sair atendendo e as terapeutas lá dentro são as terapeutas alquimistas porque elas fazem verdadeiras transformações profundas na mente usando a reprogramação mental. Agora deixa eu introduzir um pouquinho do que é a reprogramação mental, da onde ela vem e como ela funciona, né? Finalmente, e lá na frente a gente vai fazer a reprogramação ao vivo clássica das nossas quartas-feiras. A programação neurolinguística, ela surgiu na década de 70, lá perto do Vale do Silício, nos Estados Unidos, e surgiu por um grupo de estudantes de psicologia que estavam na Gestalt, eles curtiam muito a Gestalt e criaram um grupo chamado Meta na época. E entre os primeiros ali estavam Richard Bandler e o Frank Pulselig. O John Grinder ele só veio aparecer depois e vamos chegar lá. Eles buscavam ali principalmente a estrutura linguística por trás dos pensamentos, por trás da comunicação, como a comunicação podia trazer ali tantos sentimentos, tantas emoções. Tô vendo aqui mais terapeutas alquimistas, a Anne, a Andrea, a Dai, sejam bem-vindas, meninas. Maravilha, gostando de ver vocês aqui, vai ser bem importante essa aula de hoje. Eu sempre trago isso durante as aulas, mas hoje vai ser exclusivamente a parte científica, neurociência por trás da PNL. Então, voltando aqui na história, o Bandler e o Frank Pulselig, que eles estavam querendo entender o que havia na linguagem, né? Isso eles já sabiam, inclusive Freud falava, né? Lacan, os caras da psicanálise, eles enfatizavam, né? Porque eles já estão em outro lugar melhor que esse. Eles enfatizavam muito a importância da linguagem nos nossos sentimentos, e isso a gente vê, né? Se a gente é elogiada ou é xingada, isso vai mudar totalmente a nossa estrutura emocional, né? Se a gente recebe um elogio pela manhã, o nosso dia vai ser bem diferente do que se a gente é xingado. Então, como uma palavra pode afetar tanto a gente. E aí os caras intrigados com isso, começaram a estudar através da Gestalt, experimentos da Gestalt que eles faziam no grupo Meta. Sim, Hilda, sempre fica, mas fica aí até o final porque vai ter reprogramação ao vivo e só quem tá aqui que consegue participar. Eles queriam entender aí esses mecanismos e quem se interessou pelo rolê foi o John Grinder, que era professor de linguística, né? Uma área de letras que estuda profundamente aí essa questão da língua, mas com um olhar de comunicação sem ser terapêutico. E aí o Grinder se juntou a eles e eles foram estudar outras pessoas. Estudaram a Virginia Satir, que falava de terapia familiar, né? A mãe da terapia familiar, muito da constelação familiar que tem hoje, não é só do Bert Hellinger, né? Heringer, sei lá.
Não é só dele, não. A Virginia Satir tem grande influência aí e por questões aí talvez sexistas, o nome dela quase não entra. Mas enfim, não domino muito de constelação, então não tem muito o que falar, só sei disso. As fofocas aí. E outra pessoa que eles estudaram foi o Milton Erickson, que é o maior nome da hipnose. Então muita gente sente, né, várias semelhanças. Mas o que você está fazendo é hipnose? É quase. O que a gente não faz na reprogramação mental, como terapeuta de reprogramação mental, se a gente não trabalha com hipnose, a gente usa a linguagem para levar a pessoa para um estado hipnótico natural, sem precisar necessariamente fazer uma indução. Você gosta da risada? Ai, que bom, Zena. Que bom, porque eu adoro dar risada. Sem precisar necessariamente fazer uma indução brusca. E quem fazia isso com excelência, com maestria, era o Milton Erickson e também, então, o Bandler, o Puslik e o Grinder foram lá estudar o cara. E aí eu voltei, eu acho que deu uma pausada por causa da internet. Não sei porquê, porque aqui no computador tá de boa. Mas enfim, coloquei 4G aqui, eu voltei agora é para ficar. Vocês estão me ouvindo? Só confirma aí, porque às vezes dá bug no som, aí vou precisar sair e voltar. Me deem uma confirmada aí se vocês estão me ouvindo. Sim, maravilha, então vamos seguir. Aí, só resumindo, né? Tudo isso para falar que a nossa mente, ela é guiada pela linguagem. A linguagem, ela influencia em tudo que a gente pensa, em tudo que a gente sente. Inclusive, os nossos pensamentos acontecem através da linguagem. E eu tenho muita curiosidade de saber como pensa uma pessoa que é surda de nascença, né? O tal do surdo-mudo. Se uma pessoa não ouve o que as pessoas falam, como é o pensamento delas, né? Tipo, acho que é um mistério eterno da humanidade, porque se a pessoa não consegue ouvir e decodificar em forma de palavras da forma que a gente faz, né? Se ela não tem um aparelhinho, se ela não aprendeu com fono a questão sonora, ela não vai ter como explicar como ela pensa, né? Traduzir em forma de palavras, mas enfim, um parênteses curioso aí. Agora vamos um pouco para a neurociência. A gente já falou aí um pouquinho da história da PNL, já concluiu que tudo é linguagem, que a linguagem é a que lidera, né, que comanda os pensamentos. E agora a gente vai um pouquinho para as neurociências. Nas neurociências, a gente tem uma lei que é unânime, né, para quem estuda a aprendizagem, para quem estuda qualquer tipo de questão mental e cerebral, a pessoa vai aprender o que é a lei de Hebb. Lei de Hebb significa, ela tem como pressuposto, neurônios que disparam juntos se conectam. Em outras palavras, neurônios que disparam juntos se conectam. Deixa eu até trazer um exemplo aqui da história da psicologia, que tem a ver com os cachorrinhos de Pavlov. Pavlov é um dos caras que todo mundo que estuda psicologia estuda o cara. Ele descobriu, ele era cientista, mas ele nem era da parte da psicologia. Ele descobriu que quando o sininho era acionado, os cachorros produziam mais saliva. Na verdade, isso foi sem querer que aconteceu. Ele estava estudando o processo de salivação dos cachorros e aí ele notou que
quando a comida chegava, os cachorros produziam mais saliva e quando o próprio assistente aparecia, os cachorros já começavam a salivar. E aí ele colocou um sininho junto, né? Toca o sininho, aparece o assistente, chega a comida e os cachorros comem. Então, ao repetir esse processo, os cachorros já começavam a salivar lá no sininho. E isso eu vejo todos os dias aqui em casa, né? Quando eu vou dar comida para os gatinhos. De manhã, quem assiste os meus stories, vê os gatinhos comendo, saibam que a Lady Reb acontece todos os dias aqui em casa. Quando eu pego os pratinhos dos cachorros, e olha a Kelly aí, Kelly é terapeuta alquimista também. Coloco o pratinho dos gatos, coloco o pratinho dos gatos na pia para colocar o sachê. Eles já aparecem e já começam a fazer zoada. Se eu tô lavando louça e acidentalmente eu bato o pratinho do gatinho ali, os gatinhos vão aparecer. De manhã, na verdade, eles já estão lá por causa do horário. Eles já vão aparecer porque eles associam aquele barulho do pratinho à alimentação que eles vão ter, o sachêzinho gostoso. Então, os neurônios que dispararam juntos por causa do barulho se conectam, porque eles sabem que vai vir comida depois. E isso acontece em tudo na vida da gente, né? Uma buzinada para uma pessoa que é extremamente vaidosa, ela vai achar, nossa, estão me achando gostosa, estão buzinando para mim. Para uma pessoa que é assustada, né, tá aprendendo a dirigir e ouve uma buzina, a buzina não tem necessariamente relação direta com uma ameaça para ela, mas pelo contexto que ela tá, ela ouve a buzina e ela fala, nossa, tô fazendo merda, vou bater o carro. Então, a relação do sininho com a alimentação do cachorro não tem nada a ver. A relação do pratinho que bateu na pia não necessariamente significa que os meus gatinhos vão comer. Mas nós temos essa forte tendência de relacionar uma coisa com a outra. E isso tem tudo a ver com a PNL. Por quê? Porque na reprogramação mental a gente ensina o cérebro, ensina a mente a criar uma nova forma de pensamento. Então, aquilo que antes provocava determinada reação, então a presença da pessoa, né, a simples presença, a simples mensagem da pessoa já dispara no sujeito uma reação de luta e fuga, né, uma coisa física, a gente pode ensinar para a mente daquela pessoa um novo caminho. Ela recebe a mensagem, em vez de ter uma reação de luta e fuga, ela aprende a não ligar, ou aprende a tirar o melhor proveito daquilo. E a gente consegue fazer isso, então, com reações instintivas, né, com fobias que a pessoa tem, com sentimentos que ela tem a respeito dela, a respeito de qualquer questão da vida, com pensamentos, e a gente só consegue fazer essa transformação, que não é por magia, mas sim pela repetição. Já dei a letra, né? A entonação foi toda errada. A gente não consegue fazer isso por magia, mas sim pela repetição. Por quê? Por causa, voltando lá nos neurônios, né? A gente tem aqui uma rede neural que está associada a baixa autoestima. A criancinha tava lá pequenininha, né, não tinha rede nenhuma. Aí a criancinha tava lá brincando e aí o pai foi lá e falou, nossa, mas essa menina só fica brincando o dia inteiro, mas é uma burra mesmo, não consegue fazer nada direito. Aí surge ali uma redinha neural assim, ainda bem jovenzinha, que diz que ela é burra. Aí ela vai pra escola e o coleguinha falou, ela errou, ela é burra, aquilo se fortaleceu. E aí ela foi fazer a lição de casa e ficou com dúvida, nossa, eu sou burra, aquilo foi se fortalecendo, a rede foi se fortalecendo, foi como fazendo um emaranhado de linha, assim, de cabelo, sabe aquele que a gente tira da escova? Vai ficando mais forte. Foram se passando os anos,
E ela foi repetindo aquilo para ela, qualquer coisa que ela ouvia a respeito de burrice, ela achava que era com ela. No fim, ela tem ali uma rede assim de aço de neurônios fortalecidos com uma autoestima totalmente bugada. Ana, é possível a gente desfazer essa conexão? Essa conexão, ela se desfaz, mas não através da reprogramação mental, mas com o tempo, quando ela deixa de ser usada. A gente sabe aquilo, nossa, quando eu era pequena eu sabia isso tão bem, agora eu esqueci. Nossa, sumiu, né? Aí você até começa a estudar, aquilo tá fraco. As redes, elas nunca se desfazem completamente, elas se enfraquecem. Então, elas vão se enfraquecer quando elas deixam de ser usadas. O nosso cérebro, ele faz diversas conexões ao longo do dia. A hora que a gente dorme, ele faz uma varredura e vai limpando aquilo que a gente viu, percebeu, ouviu e aprendeu e que não deu importância. Se a gente não der uma certa ênfase a qualquer aprendizado, aquilo vai para o saco. Isso é um processo natural, porque se a gente fosse segurar na nossa mente tudo aquilo que a gente aprende, a gente iria enlouquecer. Então, o nosso cérebro naturalmente vai descartando aquelas informações, mandando para o buraco negro da mente o que não importa. E ele vai reter aquilo que a gente viu várias vezes. Se a gente viu várias vezes, deve ser importante, deve ser o caminho da água, deve ser o caminho da macieira. Eu vou salvar aqui essa informação, porque ela pode ser importante para minha sobrevivência. E a baixa autoestima, ela vai ser importante para a sobrevivência porque é uma ameaça. A gente, na pré-história, por exemplo, a gente saberia, comia ali daquela fruta e aquela fruta me fez mal, me deu um piriri. Então, a gente guarda isso também. Os sentimentos ruins, as lembranças ruins, elas ficam... não porque a gente tem uma tendência sadomasoquista, a gente gosta de sofrer, mas porque é uma forma natural do cérebro preservar a gente. Ele ensina que aquilo ali é ruim, então aquilo a gente guarda, assim como as experiências muito boas. Já o que é mais ou menos vai para o saco. E como fazer uma experiência ruim, então, deixar de existir? Ensinando um caminho bom. Quando o pratinho do gato bater na pia, para fazer com que ele não dispare mais a emoção dos gatinhos que vão receber comida, eu preciso começar a usar um prato de plástico, né? E começar a bater um plástico antes dos gatos comerem. E aí eles vão começar a ter uma nova associação antes da comida. E aí, depois de um tempo, talvez, se eu bater o prato, talvez um ou outro se lembre. Mas é necessário que aconteça uma repetição de novas formas daquilo acontecer. Tá fazendo sentido? Eu quero saber se tá clara aqui a explicação. A gente precisa ensinar para o cérebro um novo caminho. Na reprogramação, a gente tem duas formas de tratar um problema. Tá fazendo muito sentido. Ótimo, Marcélia, maravilha. Na reprogramação, a gente tem duas formas de reprogramar, né? Isso é neurociência, gente, não é baboseira, não. Tem muita baboseira, tem muita groselha nos livros dos caras lá na estrutura da magia. Eles falam que a PNL cura miopia, diabetes, né? Os caras foram bem responsáveis ali no início, hoje eles já não falam mais tanta merda, mas a técnica em si, ela tem a técnica, as explicações nem tanto, mas a técnica em si, a forma como as coisas acontecem durante a reprogramação mental, elas têm fortes correlações, inclusive com a TCC, né? Elas vêm da Gestalt e tem forte relação com os fenômenos que acontecem na TCC, que é totalmente baseada em evidência. Então, não menospreze tudo só por causa de algumas merdas. Olha, se a gente fosse fazer isso, a gente não ia ter religião, não ia ter pai e mãe, não ia ter nada, né? Porque tem merda em tudo, então a gente sempre aproveita o bom.
Então vamos aproveitar o bom e entender aqui. Sobre a PNL, quando a gente usa a PNL, a gente tem duas formas de trabalhar ali. Uma que é o reframing, que é colocar uma nova moldura, dar uma nova perspectiva para o problema que a pessoa tem. E a outra forma é uma forma expositiva. Você expõe a pessoa aquele sentimento e aos poucos ela vai se dessensibilizando. E tudo isso as técnicas de reprogramação mental vão fazendo. Tem umas que são mais para dar uma nova perspectiva e tem outra que vai dessensibilizando. E de qualquer forma, em qualquer um desses dois modelos aí de se trabalhar a reprogramação, a gente está trabalhando reconexões neurais, mostrando novas possibilidades para a pessoa. E a base estarem, quando a pessoa vai ser reprogramada, a gente precisa trazer o sentimento ruim que a pessoa tem. Então, vou trabalhar ali a pessoa com a baixa autoestima, ela precisa falar sobre aquilo, sentir aquilo ali que está incomodando, para ativar aquela rede neural que a gente quer trabalhar. E aí, quando a rede neural está ativada, a gente apresenta um estado de recursos. Então, aí entram as técnicas, né? Ou a gente faz um afastamento, ou a gente joga no lixo, ou a gente pega uma doação de recursos, ou faz um raio de luz. Tudo isso para dar uma nova, um novo caminho para aquela rede lá que está bugada e que a pessoa está viciada naquele caminho errado lá que não está levando a lugar nenhum. Então, as técnicas de reprogramação mental, elas podem ser totalmente adaptadas a diferentes realidades, com criança, por exemplo. Com criança, inclusive, como a rede neural ali tá bem pequenininha, né, não virou aquela malha de aço que acontece com a gente, que se acha a pior bosta da humanidade há 35 anos, né, desde dos 5 lá que a gente tem essa sofrência, nossa, então foram muitos anos, né, então a baixa autoestima é uma coisa assim muito forte. Para a gente trabalhar isso, a gente precisa fazer muitas e muitas repetições de um novo caminho neural para que eu olhe no espelho e eu me sinta bem, para que eu grave um vídeo e aquilo não me incomode. Então, a repetição vai ser muito mais necessária durante a reprogramação e durante as outras sessões. Por isso que vender sessão avulsa pode ser uma grande cagada, porque a pessoa talvez em uma sessão não resolva o problema. Você oferecer um programa de sessões garante que você consiga o número de repetições necessárias para que ela reprograme tudo aquilo que está ruim. Já com a criança, a rede neural dela ali com a baixa autoestima tá novinha, ela só teve ali poucas experiências. O pai chamou de burra, a amiguinha chamou de burra e ela teve dúvida na hora de fazer a lição e se achou burra, tá ali, né, novinha. Pra gente mostrar, só um minuto. A Ana quer saber da mamadeira do João. Bota 2 do leite novo e uma do ninho. Uma pequenininha do ninho. Perdão, minha gente, o João tá com leite novo, ele tá não gostando e a Ana precisa preparar a mamadeira, não sabia como fazer. Então, pra criança, se a gente... Primeiro que a criança já é bem mais desprendida do que a gente, né? Ela não tem esse apego às sofrências como a gente tem. A criança, ela tem uma ludicidade muito grande, então ela consegue imaginar com muito mais facilidade, o que facilita a reprogramação, assim, anos-luz. E a rede neural dela ali tá novinha. Pra gente criar uma nova é muito mais fácil. E para ela aprender esse caminho novo é muito mais fácil. Por isso que o ideal de estimulação para um ser humano, a fase máxima assim, de aprendizagem é até os 7 anos. Depois, até os 12, tem mais um período de grande aprendizagem, onde a criança deve receber ali muito estímulo.
ou seja, passar por diversos tipos de conhecimento e aprender instrumento, esporte, e além do português e matemática, idiomas, né? Essa criança aprende até os 7 anos um idioma, a chance dela falar melhor. Por quê? Porque as redes neurais ali estão muito preparadas para aprender, né? Então, e elas não têm que pagar a conta, então não tem preocupação, é bem mais fácil. Então, a reprogramação em crianças também é incrível. Então, a gente precisa, para fazer a reprogramação, ativar a rede neural que está com problema e depois disparar um estado de recursos. E na reprogramação, a gente dispara esse estado de recursos através das metáforas, através das visualizações e mentalizações que a gente usa. Quem quer reprogramação mental aqui no Instagram, já manda que eu já vou acabar aqui e a gente já vai lá para reprogramação. Tô vendo mais terapeutas alquimistas por aqui. Jéssica, seja bem-vinda. Kelly tá aí, já falei. E a Lise também, que bom ver vocês aqui, meninas. Temos, voltando à linguagem, na estrutura da linguagem a gente tem 2 etapas, né? A superficial, que é aquilo que eu falo, e a estrutura profunda, que é aquilo que eu quero dizer. Então, eu posso falar, todos os homens são desonestos, né? Todos os políticos são desonestos, é uma frase que a gente vê muito por aí. Na verdade, ali na estrutura superficial, a gente tem essa frase, que os políticos são desonestos, e na estrutura profunda tem uma... Ok, Rosana, vamos fazer. E na estrutura profunda tem uma decepção que a pessoa teve com um determinado político que ela acreditou, que ela votou e que não deu o resultado, né? Não ofereceu a casa lá que ele prometeu. Então a gente precisa entender, descobrir qual é essa estrutura profunda para conseguir ajudar a pessoa. Então a gente pega ali durante a reprogramação, né, durante o atendimento. Ela vai trazer a estrutura superficial, as frases, né, as queixas que ela tem, através do metamodelo, que também é da reprogramação, da programação neurolinguística, metamodelo de linguagem. A gente vai fazendo perguntas para se chegar à estrutura profunda e descobrindo a estrutura profunda, quais são as motivações, quais são as razões, né, e os sentimentos envolvidos, a gente pode apresentar uma nova possibilidade. Então, a pessoa ficou, então, desacreditada com o político, porque não recebeu a casa, e aí a gente faz um trabalho para ela não ligar para aquilo e para continuar tendo fé em alguém na humanidade. Quem sabe a gente encontra aí um político legal de verdade. Que mais que é importante saber? Sobre isso, a gente não precisa chegar no evento raiz. Precisa fazer, como é que chama aquilo? Que você vai voltando, regressão. É necessário fazer regressão e descobrir qual foi o primeiro momento em que a pessoa, em que a menininha teve essa sensação de burra. Foi na escola, foi na casa, foi com o pai. Qual foi o primeiro momento, né? O momento raiz em que a menininha se sentiu burra. Eu tô tentando aqui, tô fazendo ela voltar no tempo, mas não tá. Não importa, você não precisa chegar no momento raiz para poder fazer a reprogramação, porque todas as vezes que aquilo se repetiu, inclusive agora, nesse momento em que a pessoa tá te falando que ela tá tendo esse sentimento, ela tá disparando aquela mesma rede neural. Então, você trabalhar a partir dessa vai ser suficiente para você criar uma nova e para a pessoa conseguir chegar ali no estado de recursos e ter uma mente reprogramada, ter uma solução. Então, o comportamento em si, ele não importa, mas aquilo que dispara o comportamento. Não importa se ela se maqueia demais, se ela tá bebendo, se ela tá comendo, porque ela tem uma baixa autoestima. Aquilo é só a superfície. A causa
é o que realmente importa, né? Ela pode estar se maquiando porque ela vai sair, ou ela pode estar se maquiando porque ela tem uma autoestima extremamente baixa. Então, o comportamento em si, ele pode variar de causas, né, de motivações. E não é ele a raiz da questão. A raiz é a baixa autoestima e é isso que a gente vai trabalhar através da reeducação, mostrando ali um novo caminho, criando uma nova rede neural para que a pessoa consiga se sentir bem com ela mesma. Agora fica o convite aqui para quem está no YouTube para participar do Desafio Terapeuta Segura. Eu vou colocar aqui embaixo o link do grupo do WhatsApp para você entrar, para você participar, se você quer se sentir uma terapeuta segura, se você quer começar a atender, se você gosta da reprogramação mental e quer fazer isso em você num desafio de 7 dias, que vai, acho que do dia 26 de... a gente tá em abril, né? Até dia 2 de maio, ótimo que eu sei todas as datas. Entra aqui no grupo e você vai ser muito bem-vinda. E se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreva, porque conhecimento é poder e aqui eu te ensino tudo que você precisa para ser uma terapeuta pró, tá bom? Beijos e até a próxima!